Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos gravar mais um vídeo e darmos sequência a essa série de mensagem que nós temos aí procurado subir no nosso canal com o intuito, com o propósito de alertar as pessoas. O nosso trabalho aqui não é moralizar ninguém, não é decidir por ninguém, não é escolher por ninguém, mas o nosso trabalho aqui é por meio das Escrituras Sagradas, alertar as pessoas a respeito das profecias do que vai acontecer nesse mundo. Nós vemos que tem muitos ministérios que ficam presos às profecias de bênçãos desse mundo, e ficam em cima das suas plataformas digitais, dos seus púlpitos, pregando só para as pessoas o bem-estar que elas podem conquistar nesse mundo com interrogações, e se esquecem de levar para as pessoas o conhecimento de que esse mundo, ele vai ter um fim. E eu gostaria de hoje explorar um pouquinho isso. Eu sempre procuro aí deixar meus vídeos sempre abaixo de 20 minutos. Não gosto de avançar muito, para que não fique uma coisa maçante, para que não fique ali as pessoas muito tempo ali em cima daquilo ali. Então eu gosto de ser bem prático, e os vídeos ficar abaixo de 20 minutos, que eu acho que é um tempo razoável que dá para a pessoa ela tirar, e ouvir o conteúdo na íntegra. Não é aquelas pessoas que vêm aqui, pega o vídeo lá e ouve 2 minutos, 3 minutos e vai pulando, porque quer logo ouvir. Eu digo para você que você nem inicie a audição desse vídeo. Ou você come dessa comida por completo, ou então é preferível que você não coma. Não é verdade? O que eu acho assim engraçado, que para outros vídeos que não têm um sentido construtivo, espiritual, de conhecimento daquilo que vai determinar a verdadeira vida da pessoa, as pessoas passam horas, dias ali naquilo. Nós temos aí um problema, não sei se eu posso dizer mundial, do déficit, que as pessoas estão tendo de atenção, de memória, por constante tempos depositado em cima de plataforma, em cima de redes sociais. Se for por uma maneira de que ela, ali eu também tenho meus momentos de interação, que eu fico ali rindo. Hoje mesmo eu estava rindo com a minha esposa com algo que eu vi na internet. Às vezes eu fico ali buscando, pesquisando preços, orçamento de algumas coisas que eu quero comprar. Faço compras via Mercado Livre de algumas questões, tenho minha interação, mas tudo tem que ser feito com equilíbrio. Então, que quando as pessoas assumirem um compromisso aqui com o canal, que elas possam usufruir e desfrutar do que nós trazemos pelo Espírito Santo. As pessoas que têm feito isso, eu tenho certeza que tem sido construtivo para elas. E eu até peço que você possa deixar aí no comentário. Só não seja ofensivo, como algumas pessoas vieram aqui, eu bloqueei elas, tá? E vieram ofender. Se você tem a sua opinião sobre o cristianismo, sobre Jesus, tudo bem, mas você não precisa ofender as pessoas por você não crer. E nós vamos bater um papo aqui e vamos explorar muitas coisas. Vamos explorar algumas questões aqui. E eu gostaria de ler com vocês aqui o livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 10, nós vamos conversar a respeito disso, mas o nosso propósito é alertar as pessoas
sobre o fim do mundo, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Tá bom? Então aqui está escrito assim no livro de Apocalipse 20:10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte ou além entregar os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pois bem, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o conceito que as pessoas têm quando se fala eternidade? Eternidade, né? Será que elas têm um conceito de que é algo fictício, é um sofisma, é um dogma, é uma criação ilusória de religiosos? Qual o conceito que elas têm, né, de eternidade, que é esse princípio que a pessoa não tem nem começo nem fim, né? Quando fala de eternidade, é algo que não tem fim, né? Então, qual o conceito para a vida delas que elas assumem? Eu vivo minha vida aqui, eu tenho uma missão aqui, concluo essa missão, vou embora, morro, vou uma. Existe quem crê na reencarnação, eu vou reencarnar amanhã em um outro corpo, em um outro segmento. Qual é o conceito para as pessoas têm da eternidade quando se fala da vida delas? Bem, eu vou ficar com o conceito da Bíblia. Sempre eu vou crer na Bíblia. E o conceito da Bíblia para a eternidade, existe dois universos. Um universo, eu acabei de falar aqui agora, que é o universo aonde vai ser, para onde estão condenados o anticristo, a besta, o falso profeta e Satanás e seus demônios, que é o diabo. Esses estão condenados ao lago do fogo, que é um universo, né? Um universo da eternidade, aonde também, quando fala ali do juízo final, do capítulo 20, versículo 11 para baixo, os que não forem achados seus nomes no livro da vida, ali também diz que eles irão ser lançados para dentro do lago do fogo, aonde se encontra Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta. Então nós estamos falando aí de um universo. Veja bem que a Bíblia diz aqui, no versículo 14, assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Então, essa morte que nós temos aqui, quando nós morremos, né? Quando nós morremos, isso não é o fim. Tá? Esse não é o fim. Não é um fim. Existe, né, pós a morte,
um lugar que os servos de Deus estão guardados, adormecendo, e existe um lugar para onde que os servos de Deus, que não são servos de Deus, são mandados. Né? A Bíblia fala lá, quando fala do rico e o pobre, do mendigo Lázaro lá. Né? Um está no seio de Abraão e o outro está sendo atormentado. Então nós temos uma ideia aí de quando a pessoa morre, os que são servos de Deus estão adormecidos, como fala Tessalonicenses, estão descansando. Mas os que partem desse mundo sem ter aceito Jesus como seu Salvador, como o único e suficiente Salvador, sem acreditar no plano da salvação que Deus deixou por meio do seu Filho Jesus, depois da morte vão para um lugar de tormento. Para depois, no juízo final, serem julgados e ir eternamente viver no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí acabou. Acabou. Porque quando nós falamos de eternidade, meus irmãos, você veja, né, que quando Deus formou o homem, você pega o livro de Gênesis lá e você vê a formação desse mundo, quando Deus forma esse mundo, eu fico com a criação do mundo pelo que a Bíblia diz, e não pelos que os estudiosos falam, que foi de uma explosão, o Homo sapiens, que o homem veio do orangotango, né, e foi evoluindo. Eu creio no que a Bíblia diz, que Deus tomou o pó da terra, formou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Existem ignorantes aí que dizem assim, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Adão, pecaminoso. Os ignorantes, pessoal, esse pessoal que fica aí com essas teologias do diabo, em cima dessas plataformas de internet aí, só para trazer seguidores e monetização, são os ignorantes, que você deve tomar cuidado. Porque muitas das coisas, pessoal, que eu fico aqui comigo, sabe, eu fico lendo as coisas, vendo, não depende de eu ser muito inteligente. Depende só de eu entender o que é óbvio, o que é coerente. Eu não preciso ser muito inteligente para identificar um ignorante, um estúpido. É só eu pensar um pouquinho no que é óbvio. No que é óbvio. E muitas pessoas, desinteligentemente, estão aí comendo mais comida de certos servos aí que dizem ser de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava com seus discípulos perguntaram assim, quais os sinais da consumação dos séculos? Jesus falou assim, cuidado que ninguém vos engane. Foi a primeira coisa que ele disse. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado com o que você fica ouvindo. Cuidado com que tempo que você fica perdendo com alguns pregadores. Cuidado com a igreja que você vai, com que você fica lá, ouvindo lá e passando lá. Tome cuidado. Que você pode estar colocando o que é mais de precioso na sua vida em risco, que é a sua salvação, que é a sua verdadeira comunhão com Deus, que é o desenvolvimento de um verdadeiro adorador a Deus. Então, meus irmãos, a eternidade, ela tem dois universos. Um foi esse aqui que eu disse para você aqui, para onde todos os que não aceitaram o plano da salvação, morreram sem Jesus, morreram nos seus pecados, nas suas orgias, nas suas prevaricações, não abandonaram os seus vícios, não abandonaram a sua vida errada. Morreram, pronto. Esse dia aqui vai chegar. Diz aqui, ó, deu o mar aos seus mortos. Aquelas pessoas que caiu no avião lá, foi para dentro do mar lá, aquele sujeito que estava lá dentro do submarino, que implodiu, o mar vai dar seus mortos. Diz aqui que a morte e o além entregarão os seus mortos, não importa. Existe aquele político que caiu lá numa daquelas serras lá de São Paulo lá, que sumiu, desapareceu, pessoas que morreram, desapareceram, pessoas que foram queimadas, os parentes não encontraram. Um dia a morte vai dar conta de todos eles. E todos eles, se morreram sem a salvação, morreram sem ter resolvido a sua vida com o seu nome no livro da vida, o seu nome no livro da vida,
vão ir diante do trono de Deus, vão prestar conta e eles vão ser sabedor o porquê que eles estão sendo lançados para dentro do lago do fogo. Por isso que aceitar Jesus, o Evangelho, é grátis, para que não haja por parte da pessoa nenhum empecilho. Nenhum empecilho. Eu não aceitei Jesus porque o pastor disse que eu sou obrigado a dar meu carro, obrigado a dar minha casa, obrigado a dar 10, 15%. Você não é obrigado a nada. Não é isso que te impede de ser salvo, a não ser que você seja uma pessoa avarenta, como aconteceu com o jovem rico lá, que Jesus testou ele dizendo assim, pega tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. Ele tinha um coração naquilo, a não ser que as pessoas tenham um coração no material, isso sim coloca em risco a sua salvação. Porque o servo de Deus, quem ama Jesus, tem prazer de ajudar a igreja, independente de o pastor pedir ou não. Olha a igreja lá primitiva, o início da igreja de Atos dos Apóstolos. As pessoas pegavam seus bens, vendiam seus bens lá, pegavam um valor correspondente e traziam e colocavam os pés dos apóstolos. E distribuía com a medida que as pessoas tinham necessidade. O servo de Deus, quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, que é movido pelo Espírito Santo, pastores, esses camaradas que ficam em cima do púlpito, ele não precisa fazer força não, porque quem move as pessoas é o Espírito Santo. Veja na época de Moisés, quando Moisés começou a pedir, ele teve que falar para o povo assim, para de trazer, já tem muito. Davi, quando pediu para o templo de Salomão, sobejou. Porque está lidando com um povo o quê? Com um povo de coração aberto ao amor que eles têm ao seu Senhor. Então, não existe empecilho. Isaías fala, vinde comprai de graça. Não tem nada que possa impedir ou as pessoas dar desculpa de elas não aceitar Jesus. Porque ele disse assim, ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E quando ele falou isso, ele estava falando aqui, eu quero tirar vocês do peso que esses fariseus hipócritas, como diz Mateus 23 lá, têm colocado em cima de vocês. O peso daqueles fariseus, o peso da doutrina, o peso da obrigação, do que você tem que fazer, de que é a lei. Por isso que nós somos salvos pela graça. E a graça não é bagunça. A graça não é bagunça. A graça é mais severa do que a lei. Porque a graça, ela determina que nós venhamos aceitar Jesus como Salvador e seguir e praticar a sua palavra. Seguir e praticar. Ler a Bíblia, e seguir o que está escrito ali. Eu aceitei o plano da graça salvadora, eu vou me batizar nas águas. O batismo por imersão, que não é criança que passa por esse batismo, é a pessoa na sua sã consciência. O batismo por imersão. Sepultar a velha criatura. E quando sair dali das águas, buscar a regeneração, que é nascer do Espírito e se tornar uma nova criatura. Então, irmãos, para que as pessoas se vejam livres desse universo da eternidade no lago de fogo, que é a segunda morte, elas precisam aceitar o plano da salvação. O plano da salvação. Tá certo? Eu vou realizar outro vídeo, tá? Dar continuidade no outro vídeo, que o nosso vídeo está chegando aqui ao tempo máximo, mas eu gostaria que você degustasse bem desse vídeo. Tá? Degustasse bem. Se pudesse parar, ouvir, dar uma pausa, pegar a Bíblia nesse capítulo aí que nós falamos, explorar um pouquinho, ler, refletir e deixar o Espírito Santo falar para vocês. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.